Oi, pessoal, bem-vindos ao segundo episódio do podcast da Harvard Alumni Club of Brazil. Eu sou Thais Gasparian, sou ex-aluna de Harvard, do curso de LLM da Escola de Direito. Eu me formei em 2017. E aqui do meu lado... Olá, eu sou Tim Linden, eu estudei em Harvard College, cursei estudos sobre América Latina e trabalho hoje em dia no escritório de Harvard aqui em São Paulo. Esse podcast, a gente falou um pouquinho no projeto piloto, né, o primeiro episódio, é uma iniciativa do Harvard Alumni Club of Brazil. A ideia é usar a nossa rede aqui de ex-alunos do Brasil, gerar conteúdo e devolver um pouquinho para a sociedade o privilégio que a gente teve de ter contato com essa rede valiosa e ter estudado uma faculdade como Harvard. E aqui, como nosso convidado de honra, Oliver Stunkel. Oliver, bem-vindo. Obrigado. Muito obrigada pela sua presença, por topar esse convite nosso aqui. E bem-vindo. Muito obrigado, Thais. Queria que você contasse um pouquinho, o Oliver é ex-aluno também de Harvard e é super expert aí em relações internacionais. Eu acho que tem um monte de gente assistindo ele falar aí dos conflitos recentes. Mas a gente queria saber um pouquinho, Oliver, um pouquinho da sua vida, da sua carreira, como, enfim, foi sua passagem aí por Harvard. Acho que um pouquinho da sua vida pessoal, sua carreira profissional e acadêmica, né? Claro. Bom, é um prazer estar aqui para conversarmos um pouco sobre Harvard, sobre o cenário internacional. Olha, no meu caso, eu sempre tive um interesse nas relações internacionais. Eu cresci em alguns países diferentes em função da profissão do meu pai, que também cresceu nos Estados Unidos. Então, eu sempre tive vamos dizer, um grande interesse por acompanhar o cenário internacional. Parte da família mora na África do Sul, que passou por uma grande transição política no início dos anos 90, o fim do regime apartheid. A Alemanha também, com a queda do muro, passou por uma transformação. E, para mim, os anos 90 foram muito interessantes, marcados pela confiança dos Estados Unidos em se projetar como uma única grande potência no mundo e uma certeza de que outros países como a China, como a Rússia, passariam por um processo de liberalização econômica, política. E durante algumas viagens, durante essa época, eu ouvindo, vamos dizer, entre aspas, o outro lado, né, a perspectiva chinesa, brasileira e indiana, comecei a me interessar muito pelas divergências de ponto de vista, como a gente precisa olhar para a esfera, a dimensão global para explicar fenômenos internos e vice-versa, né? Como a gente não consegue compreender a política externa de um país sem ter uma visão também do interno. Eu acho que no meu caso isso impactou muito toda a minha família. Minha irmã atualmente mora na Coreia, minha outra irmã mora na Alemanha, eu moro no Brasil, e eu acho que todos nós queríamos de alguma forma trabalhar com essa questão. Eu inicialmente sempre tive o sonho em trabalhar para uma linha aérea. Eu achava fascinante a questão logística, estar em contato com pessoas de lugares diferentes, mas durante meus estudos eu quis ficar mais pela parte política mesmo. E para mim, eu comecei a me interessar em estudar em Harvard já durante a graduação, porque eu acabei lendo várias análises de professores da Kennedy School. Então foi para mim assim um projeto de longo prazo. Eu visitei a Kennedy School, acho que pela primeira vez 5 anos antes de começar a estudar lá. Então, para mim, isso sempre foi um objetivo de longo prazo, porque eu gostei muito dessa junção de estudos mais acadêmicos, mas também um interesse em engajar o mundo não acadêmico, né? E eu acho que isso tem até hoje, no meu trabalho na FGV, sido uma das principais questões que eu levei comigo, né, que ficaram comigo, lidar diariamente com esse desafio de promover uma discussão sofisticada, promover um pensamento acadêmico, mas ao mesmo tempo se preocupar
com o impacto que isso tem fora da bolha acadêmica. Isso, obviamente, às vezes cria muita crítica dentro do mundo acadêmico, né? Porque uma coluna de jornal ou uma participação num podcast ou uma assessoria política para um candidato não cabe dentro dos conceitos estritamente acadêmicos. Mas eu acho que isso é algo que marcou muito minha experiência lá. Eu fiz o mestrado muito cedo. Eu entrei aos 23 anos, então eu brinco às vezes que foi como se fosse uma continuação da minha graduação. Muitos amigos meus que estudaram comigo foram mais velhos e acho que isso me ajudou muito a também pensar sobre minha própria carreira, porque e que eu uso muito na hora de orientar os meus alunos agora na graduação, que estão muito ansiosos para definir logo a carreira, mas a experiência clássica que eu tive ao chegar em Harvard foi de uma confusão, porque eu, de repente, via tantas coisas que eu nunca tinha visto antes. Então, por 3 semanas, eu tinha convicção total, depois de uma aula com Michael Ignatieff, de querer estudar direitos humanos. E depois eu participei de uma discussão na Law School e falei, gente, eu preciso estudar direito. E na semana seguinte, na Business School. Então, é um pouco esse momento de perceber todas essas questões que eu acho que é até um pouco traumático o início, porque você perde muitas certezas do que você quer. Mas eu acho que isso até é um pouco o objetivo dessa experiência, de se abrir também. E mesmo numa época em que outras pessoas já estão se especializando, você se abrindo um pouco para outras experiências. Acho que, não sei se você concorda, mas talvez uma das coisas mais valiosas também lá, a experiência em Harvard, é conhecer pessoas também muito diferentes, né? E queria até saber um pouco como é que foi isso. Sim, isso realmente para mim foi a coisa mais impactante. Eu sempre falo isso para os meus alunos, eu falo, olha, não serão os professores, mas serão os outros alunos que terão maior impacto. Para o professor é até chato dizer isso, né? Porque a gente quer impactar a vida dos alunos, mas no fundo quem vai impactar são as relações. E para mim isso foi tão incrível que eu optei por atrasar meu início do próximo passo de carreira. Então passei 6 meses viajando, visitando amigos que eu tinha feito, amizades que tinha estabelecido ao longo desses 2 anos. Nossa. E foi uma viagem de trem e de ônibus, enfim, eu comecei na Alemanha e fui até a Índia. 6 meses, sempre encontrando pessoas, começando pela República Tcheca, fui para a Polônia, a Ucrânia, Romênia, Bulgária, Turquia, Geórgia, enfim, todos os lugares. E aí eu senti também o poder dessa comunidade. Foram não apenas alunos com os quais eu havia estudado, mas também pessoas que eu contactei por meio da rede de alumni. E, obviamente, é uma outra viagem quando você chega, por exemplo, em Azerbaijão, e você fica na casa de um ex-aluno, e essa pessoa te mostra a cidade, enfim, no Irã foi incrível. Na Índia, talvez, foi a experiência mais fascinante, né? Que tem uma rede vasta de alunos, que havia até uma disputa em que casa ia dormir naquela noite, etc., porque tinha tanta gente querendo, né, me mostrar, enfim, o país. E desde então eu tenho utilizado isso muito na hora de, não apenas visitar um país, mas também na hora de fazer análise política, né, sobre um determinado assunto. E o ex-presidente de Harvard, o Larry Summers, ele sempre conta uma história que eu acho que é muito simbólica. Quando, alguns anos atrás, um submarino russo encontrou dificuldades técnicas, um submarino nuclear. A Rússia precisava de ajuda tecnológica dos Estados Unidos naquele momento, mas era politicamente inviável o governo russo pedir ajuda oficial do governo americano. E o que acabou acontecendo é que pessoas de dentro da administração russa pediram, por meio dos seus contatos que tinham feito durante seus estudos em Harvard, ajuda de pessoas das Forças Armadas americanas, e de fato foi possível estabelecer essa cooperação de maneira não oficial por meio dos contatos pessoais. E eu uso isso toda hora, na hora de querer ter
né, a conversa dos bastidores na hora de falar, inclusive sobre o conflito na Ucrânia atual. Eu tenho me aproveitado muito sobre desses contatos, muito mais do que os contatos que eu ainda tenho com alguns dos professores da época. Você tem contato com o pessoal Ucrânia, Rússia ainda e consegue conversar com eles sobre isso? E aí eu acho que o que me fascina é que são, por exemplo, russos de todo tipo. Tem alguns que fugiram, que estão hoje em Istambul. Tem alguns que ficaram, tem alguns que são diplomatas. Então não é uma pequena bolha, e por isso que eu acho que é bacana isso, porque eu depois da Kennedy School eu fiz meu doutorado na Europa, e lá tem vamos dizer, os meus colegas do meu doutorado são muito homogêneos. Todos eles hoje são professores de relações internacionais e de política em departamentos ao redor do mundo. Mas os alunos com os quais eu estudei em Harvard são completamente heterogêneos. Tem um que virou prefeito de Palo Alto. Tem gente que mora na Etiópia, que tem sido fundamentais para falar sobre o conflito que vai acontecer lá. Tem alguns que se candidataram à presidência nos seus respectivos países. Tem, enfim, diplomatas. Tem de tudo, realmente. Então, isso tem sido muito útil, porque não tem uma narrativa só dos meus amigos russos sobre essa guerra. E tem gente que fala, olha, isso é uma loucura. Eles dizem, o próprio presidente Putin não sabe o que está acontecendo. Eles acham que os generais estão mentindo para o presidente em relação às dificuldades que as Forças Armadas têm na Ucrânia. Tem outros que dizem, olha, ele está nem aí para os problemas porque ele pensa muito a longo prazo. Ele pensa sobre a integração da Ucrânia na sua esfera de influência da Rússia daqui a 10, 15 anos. Então, o fato da Rússia encontrar dificuldades agora não é um problema. Ele, inclusive, já antecipou isso de certa forma. Enfim, só para dizer, eu acho que a diversidade da comunidade é algo maravilhoso, em parte porque o brasileiro, o ex-aluno típico da Business School é muito diferente do ex-aluno típico da Law School ou do college. São pessoas que vêm de partes diferentes da sociedade. Eu acho que manter é preciso abraçar essa diversidade, que é realmente um ponto que fortalece ela e que torna ela, eu acho que numa rede incrível, assim, para mim como analista político, mas também para se sentir em casa na hora de visitar um país pela primeira vez. Oliver, estou curioso sobre essa viagem, depois de você se formar, pegou uns 6 meses aí, meio de conhecer, né? E você falou que foi visitar algumas pessoas com quem você estudou, mas também utilizou a rede para além da sua turma, vamos dizer assim. Hoje em dia, você fez o Kennedy School em 2005? Sim, eu entrei em 2005 e me formei em 2007. Certo. Eu sei que hoje em dia tem um directory, um alumni directory, que qualquer alumni pode ir lá, entrar, buscar por cidade, buscar. Como foi naquela época? Já existia alguma coisa dessas que você conseguiu aproveitar? Ou como que era de conseguir esses contatos para além da sua turma? Olha, já existia, não era um interface tão moderno como deve ser, né, como deve ser hoje, mas também foi entrando em contato, olha, com um amigo meu, por exemplo, que é de Nova Delhi, e diz, olha, você tem contatos de pessoas no sul da Índia que também estudaram com a gente? E aí, geralmente, foi assim. Mas eu também, às vezes, durante a viagem, entrei e contactei várias pessoas e as respostas foram, assim, incríveis. Com pessoas que... na Índia, me levou... Ele disse, claro, vem para minha casa. Eu fui lá e ele disse, vamos, porque tem um evento político, eu queria te mostrar, etc. E era um candidato. E eu fiquei no meio dessa manifestação na Índia, numa cidade pequena, no interior. Foi incrível, na verdade não pequena, né? De algumas milhões de pessoas, mas uma cidade que eu não conhecia tão bem. Então, eu acho que... E isso, por exemplo, foi uma pessoa que eu conheci por meio de uma outra pessoa que estudou comigo. Né? Então, isso aí foi a primeira vez de encontrar com essa pessoa.
Eu acho que hoje essa rede deve funcionar ainda melhor do que antes. E, de certa maneira, essa experiência maravilhosa cria não pressão, mas cria um mecanismo positivo que eu também, quando alguém entrar em contato comigo, faço questão de receber, porque eu sei quanto eu me beneficiei desse sistema, né? Então, acima de tudo, antes da pandemia, foi sempre, eu diria que pelo menos 1, 2 vezes por ano alguém chega no Brasil e a gente sempre tem esse prazer de ajudar também. O brasileiro, assim, sempre ajuda nesse ponto. Eu tenho alguém com quem eu estudei lá, na verdade de origem russo, e ele, por esse online directory, mandou um e-mail para algumas pessoas no Brasil, alguém abraçou, acabaram fundando uma empresa aqui no Brasil juntos e por aí vai. É muito legal essa abertura, né, da rede, né? Eu acho que em retrospectiva eu até estudei um pouco demais, assim, né? Eu fiquei muito ansioso porque eu fiz minha graduação em Valência, na Espanha, que é uma faculdade, enfim, boa, mas eu me esforcei muito para poder ser aceito na Kennedy School e desde o primeiro dia eu também por não ser nativo, né, e os professores a princípio não se importam muito com isso, né. Tudo bem que eu passei parte da minha educação secundária no colegial nos Estados Unidos, mas mesmo assim eu senti que tinha que me dedicar muito. E, sobretudo no primeiro semestre, segundo semestre, eu acho que eu também perdi algumas coisas que eu deveria ter feito no plano social, porque tinha um statistics exam, alguma coisa, e eu falei, não, eu preciso realmente passar toda a noite assim na biblioteca para fazer os problem sets, que em retrospectiva eu falei, gente, tinha uma festa na casa de uma pessoa do Paquistão que agora, né, enfim, é uma pessoa que às vezes eu só conheci depois nos encontros de ex-alunos. Que o mais legal aconteceu em 2017. E aí mesmo, apesar de, sobretudo no segundo ano, ter feito um esforço enorme em realmente conhecer mais pessoas, eu cheguei a conhecer pessoas, conversar com pessoas pela primeira vez e falei, cara, a gente ficou sentado um ao lado do outro durante aquele curso sobre democratization e a gente agora percebeu que temos interesses muito semelhantes, né? Então, acho que esses encontros são muito legais e agora, em breve, vai acontecer o encontro depois de 15 anos de formado, né? Então, isso sempre são momentos muito especiais também. Esse ano vai ser o meu de 5 anos, o primeiro. Tem que ir, realmente, assim. O de 10, eu acho que é onde vem mais gente, mas mesmo o de 5 é super bacana. Agora, depois da pandemia, né? É um grande reencontro. E no meu caso, só de 2017, foi muito interessante porque muitos dos meus colegas acabaram trabalhando no governo de Barack Obama, que quando eu estudei ainda era, enfim, um fenômeno conhecido, mas aqueles amigos meus que falam, esse vai ser o próximo presidente, eu falava, esse cara nunca vai se eleger, tá impossível, etc. Óbvio que vai ser Hillary Clinton. E algumas deles se aproximaram dele e acabaram tendo cargos na Casa Branca, etc. E muitos deles, obviamente, teriam entrado também no governo Hillary Clinton em 2016, alguns foram assessores dela, de campanha, etc. E em 2017, muitos deles estavam sem emprego, que é normal, faz parte desse jogo político também, né? E o que eu gostei muito desse encontro foi que não era assim uma competição, e aí onde você está, quantos milhões você... Não, era uma conversa maravilhosa, porque tinha várias pessoas que naquele momento não estavam trabalhando, né? Tinham recém saído do governo. E isso também eu acho que foi uma coisa legal, não tinha não tinha uma pressão para mostrar o que você tinha feito desde a formatura. Tinha pessoas porque como são áreas muito diferentes, não tem como comparar. Então tem uma pessoa que fundou uma ONG, tem um outro que trabalha no governo, tem uma outra que está na área acadêmica. Eu sempre achava, por exemplo, que poucos ex-alunos da Kennedy School iriam para o mundo acadêmico, mas tem muitos
Então tem de tudo. E no college, na law school, deve ser igual. E isso acho que criou um ambiente muito acolhedor também, né? Ninguém se sentiu pressionado a falar só de carreira. No começo, para mim, assim, foi difícil, desafiador, porque eu acho que aprender a lidar com pessoas tão diferentes, e depois eu senti que é acolhedor, justamente pela diversidade. Exato. E por ser um lugar muito internacionalizado, eu acho que assim, isso acho que mais na graduação, mas mesmo na pós-graduação, né? Mesmo na graduação, é muito pouco provável você ser o único ou a única do seu país também, né? E isso eu acho que nesse sentido mais fácil passar por essa integração do que em outras faculdades, ou até no meu caso, quando eu fui estudar nos Estados Unidos no colegial, porque tinha pouquíssimas pessoas de fora, né? E aí esse processo de integração é mais difícil. Imagino. E Oliver, e Brasil? Qual que é a sua conexão aqui com o país? Por que você decidiu ficar por aqui? Queria entender um pouquinho. Olha, eu desde os anos 90 frequentei o país. Eu lembro muito de uma viagem em 96 para visitar amigos, enfim. E para mim sempre foi um país fascinante. Eu passei um ano em Belo Horizonte durante a graduação, também como objeto de estudos. Então foi durante a Kennedy School que eu já comecei a desenhar minha proposta de tese do doutorado. Eu queria realmente estudar a política externa brasileira. Antes de estudar em Harvard, eu trabalhei um tempo na secretaria do Mercosul, em Montevidéu, que foi um projeto também super interessante, que na época algumas pessoas pensavam que o Mercosul poderia se transformar em algo parecido com a União Europeia, né? Então havia um clima muito legal assim de pensar fora da caixa, o que será que a gente vai fazer, como a gente vai integrar esses países, etc. Em retrospectiva, pouco disso acabou sendo implementado, mas mesmo assim foi um período muito, muito interessante. E isso foi o Career Center da Kennedy School que recomendou para mim um trabalho pontual assim de assessor, não de assessor, de assistente, na verdade, do World Economic Forum. E falou, olha, você fala português, naquela época já, enfim, me interessava muito, também tinha contato com os alunos brasileiros, que na época tinham muito poucos, assim, era uma quantidade muito pequena. Mas a gente já havia alguns eventos acontecendo, e o Career Center falou, olha, o World Economic Forum vai precisar de gente que fale português, porque a delegação brasileira desse encontro vai ser gigante. Isso foi em 2006. Em 2006, o Brasil era a bola da vez do mundo, era uma coisa impressionante. Então eu passei 2 semanas, um pouco antes, durante e depois, na preparação do recebimento dessas pessoas, porque havia muitos integrantes da delegação brasileira que não falavam inglês. E todo mundo queria saber do Brasil. E tinha, enfim, todos os presidentes das grandes empresas, tinha o Gilberto Gil, o Lula, enfim, o Celso Amorim, todo mundo, e essas grandes personagens mundiais em volta, como Bill Gates e Angelina Jolie, etc. E eu percebi lá, olha, o Brasil é assim, o país mais importante do mundo. E naquele momento realmente foi um encanto gigante. Por quê? Porque aquilo foi uma potência grande e um país democrático, né? Ou seja, era uma história muito bonita, né? Apesar de não ter sido sustentável, no Brasil naquela época crescia 5%, 6% ao ano, etc. Já estava, com vários outros analistas dizendo, olha, aquilo não vai ser assim para sempre, mas uma história muito mais, sobretudo na Europa e nos Estados Unidos, muito mais inspiradora do que a ascensão chinesa, por exemplo. Eu, em Harvard, eu comecei a estudar chinês, mas eu desisti porque, justamente, depois de algumas semanas, falei, olha, eu não quero passar minhas noites estudando chinês, tendo todas essas oportunidades para conhecer pessoas ao redor do mundo. Então, eu
depois dessa experiência, também durante meus estudos em Harvard, eu fiz um estágio na ONU, em Brasília, que também foi facilitado por meio de contatos da Kennedy School, então teve muitas coisas assim. E no final do doutorado, que já era sobre política externa brasileira, eu recebi um convite de um outro aluno que estudou comigo para passar um tempo aqui e participar de um projeto de pesquisa sobre o papel do Brasil no mundo. E aí tive uma oportunidade de entrar na USP, e eu lembro que a outra opção era Singapura. Mas não havia a menor dúvida naquela época, né? Isso foi em 2009, assim. Falei, gente, eu perguntei assim, 10 pessoas, falei, São Paulo ou Singapura? E 10 falaram, gente, óbvio São Paulo, assim, Brasil é o futuro, né? E foi em função disso. Aí eu comecei a dar aula na USP, e 2 anos depois eu saí da USP para entrar na FGV. Mas apesar vamos dizer, da volatilidade desde então, né, sobretudo desde 2013, eu acho que continua sendo um lugar incrível, cheio de oportunidades. E nós tocamos um projeto institucional dentro da FGV, de criar uma nova escola de relações internacionais, e que tem sido um processo incrível ao longo dos últimos 10 anos. A graduação abriu 4 anos atrás. Agora a próxima então fase... Então está se formando agora, né? Isso, estou se formando agora. Então, foi nesse contexto assim que eu optei por construir minha carreira aqui. Legal. E na FGV, então, o que você está fazendo é coordenando o curso de pós ou é mais a graduação? Então, nos primeiros anos, a gente, como não tinha uma nossa graduação, a gente fazia parte da Escola de Ciências Sociais. Eu continuo fazendo parte da Escola de Ciências Sociais no Rio de Janeiro, mas eu já fui contratado para São Paulo com a missão de estabelecer uma atuação nessa área aqui. Porque na nossa leitura, o estudo das relações internacionais aqui tem sido historicamente muito dominado pelo pensamento diplomático. Então, os cursos de relações internacionais, eles a princípio formavam pessoas com o objetivo de entrar no serviço diplomático, no Itamaraty. Uhum. Só que, apesar do Brasil ser uma economia muito fechada, empresas, ONGs, jornais, enfim, todos os atores precisam de pessoas que possam interpretar a conjuntura global com sofisticação, porque nenhuma empresa brasileira pode tomar decisões estratégicas sem ter uma compreensão do que acontece fora do país. E com essa aposta, a gente ficou dando aula em outras escolas por um tempo, né, também para promover a integração entre as escolas da FGV. E em 2017, então, conseguimos passar pelo processo do MEC, que é um processo bastante burocrático, né, mas também super interessante, né, que, enfim, conhecendo pessoas de dentro do governo foi também bastante enriquecedor. E isso foi com vários outros colegas, né, isso não é meu projeto, isso foi um grupo de pessoas. E eu coordenei uma série de programas de pós, inclusive o que lá fora seria chamado de Executive Education, né? A gente tentou desenvolver uma série de programas para pessoas fora do mundo acadêmico, que também eu acho que é fundamental. E agora, nesse momento, eu cuido das nossas relações internacionais. Então, eu sou responsável por estabelecer programas de intercâmbio, que é um elemento crucial. A gente tem em torno de 30, quase 40 parcerias agora ao redor do mundo. A GV é muito boa nisso, né? Nossa. Mas é um trabalho de formiga mesmo, porque, novamente, aí o que acontece? Uma parceria entre instituições, ela sempre precisa do apoio individual dos dois lados. E muitas vezes isso foi graças à rede de ex-alunos, etc., porque um amigo meu, por exemplo, tornou-se professor na Universidade de Wellington, na Nova Zelândia. E foi essa pessoa que levou esse caso, olha, vamos fazer uma parceria com a FGV, levou lá para a diretoria, etc. E tem que ir atrás, realmente ficar insistindo para criar isso, porque envolve
um trabalho enorme, assim, para até Uma chegar reciprocidade também, né? Sim, enfim, de um monte de avaliar créditos, etc., validar créditos, etc., tudo isso que às vezes complica. Mas isso é a minha função agora, a gente ainda vai passar por uma série de lançamentos de novos cursos ao longo dos próximos anos. Legal, muito bom. E Oliver, você estava contando de 2006, Brasil, a bola da vez, e sei que também que você não desistiu do Brasil, apesar da turbulência, você falou, ainda tem muitas oportunidades aqui. Como você, assim, é uma pergunta muito grande, mas assim, nesses últimos 15 anos, né, como você avalia o lugar do Brasil no mundo, né? E talvez até chegando, né, no momento da crise atual, né, se puder contar um pouco como a sua leitura, né, talvez não posicionamento do Brasil, de alguns outros economias do BRICS, né, que você estudou, acho que Índia, China, né, que tipo de consequência isso poderia ter mais de longo prazo, né, em termos do governança global, que eu sei que é um tema que você tem estudado. Olha, eu acho que o Brasil teve uma janela de oportunidade e aproveitou relativamente bem ao se posicionar como um país que tem a capacidade de contribuir bens públicos globais, ou seja, não de ser um país que participa da articulação de soluções, ou seja, de processos para lidar com problemas globais. Que tipo de problemas? Instabilidade geopolítica, instabilidade financeira, problemas coletivos, né, que requerem a participação de vários atores internacionais. Então, um dos motivos principais pelos quais o Brasil conseguiu se projetar como uma potência em ascensão não foi só a questão econômica, mas foi a atuação do país, seja liderando uma missão de paz da ONU no Haiti, seja contribuir durante a crise financeira com fundos adicionais junto com os outros países BRICS para o Banco Mundial, para o Fundo Monetário, e sendo um ator que buscou ativamente adaptar essas estruturas, a maioria das quais foi criada depois da Segunda Guerra Mundial, para o século XXI. E aí o Brasil, acho que conseguiu uma coisa bastante interessante de ser visto como um ator legítimo em agrupamentos totalmente distintos. Então o Brasil participava do G20, das principais 20 economias do mundo, do G77, de países em desenvolvimento. O país se aproxima ao OCDE, que é um grupo de países ricos, faz parte do BRICS. Na verdade, não há nenhum outro país que possui essa capacidade de construir, vamos dizer, de ser visto como um participante legítimo desses fóruns. Alguns outros... Mercosul também, não? Exato, ou seja, tem um papel. Agora, pode-se discordar de várias decisões que estão sendo tomadas, que foram tomadas ao longo dos últimos anos, mas eu acho que o Brasil tem um potencial enorme de influenciar o debate público, por exemplo, agora na questão climática, o país enxerga a Amazônia como um tema uma vulnerabilidade, na verdade, um tema que está sendo utilizado por outros para supostamente questionar a soberania brasileira, etc. Mas eu acho que não seria tão difícil transformar isso e dizer, olha, o Brasil possui um asset, né, possui algo que o transforma num país líder no debate sobre sustentabilidade, sobre combate mundial contra o desmatamento. E isso o país tem feito ao longo da sua história em vários momentos. É claro que houve uma narrativa muito atraente de ascensão, e isso também é normal, os governos se projetam como se aquilo fosse uma linha reta, né? Então eu lembro
projeções de que o país ia se transformar em uma das principais 5 economias do mundo. Na verdade, chegou à 6ª posição, eu acho que isso foi em 2012, quando superou o Reino Unido como a 6ª melhor economia do mundo. Então, isso certamente causou, depois dessa desaceleração, causou uma reversão de expectativas que absorveu tanta atenção de futuros governos brasileiros que nenhum governo pós-2013 conseguiu se projetar com a mesma confiança que antes. Porque a regra sempre um governo brasileiro precisa de uma situação tranquila, interna, para poder se dedicar ao mundo. Né? Então, tudo mudou com junho de 2013, porque a partir de então, a instabilidade era tão permanente que, em alguns casos, por exemplo, no G20, até o último minuto, na Alemanha, isso foi em 2017, o Temer não tinha certeza se ia poder participar, porque havia a chance real dele cair antes. Né? A Dilma, no final, enfrentava muita pressão. Hoje, o Bolsonaro também está diante de um ambiente muito pouco previsível, então não consegue se dedicar tanto ao tema internacional, o que certamente reduz bastante a visibilidade do país hoje em dia. Agora, em geral, eu acho que o país gerenciou bem essa adaptação ao mundo mais multipolar. A gente se esquece a dificuldade disso, porque em 2000, por exemplo, o Brasil tinha praticamente nenhum comércio com a China, muito pouco com a Ásia. E em 2009, a China se tornou o principal parceiro comercial do Brasil. Uma questão de anos, de repente, a interligação econômica do país com o resto do mundo mudou completamente. E essa transição, ela foi facilitada pelo agrupamento BRICS, e o Brasil conseguiu fortalecer seus laços com países como China e como Rússia sem comprometer a sua relação com os Estados Unidos, por exemplo, ou a Europa. Nesse momento atual, eu acho que o país tem uma má reputação em várias partes do mundo, mas isso não tem a ver com questões geopolíticas, mas muito mais com questões internas ligadas ao meio ambiente e a postura em relação à governança democrática, etc. Então, no caso, eu acho que os problemas são mais pontuais. Eu acho que um outro governo conseguiria fazer um uso desse potencial que existe com bastante facilidade. Agora, em relação à Rússia, aí eu acho que um dos poucos aspectos onde não há diferença entre presidentes, se a gente compara presidentes do passado, FHC, Lula, Dilma, Temer, Bolsonaro, todos eles, no fundo, buscam preservar laços com todos os centros de poder, porque ao Brasil não convém ficar do lado de um, comprometendo os laços com o outro, porque a economia brasileira é tão interligada hoje em dia, ela depende da exportação de commodities brasileiros para a China, da importação de fertilizantes russos, de investimentos americanos, de comércio, de uma grande diversidade de produtos com a União Europeia, que a proposta sempre será de querer ficar longe quando aumentar a tensão entre esses grandes potências. Então, a tensão entre o Ocidente e a Rússia, mas também a pior na relação entre o Ocidente e a China, é algo do qual o Brasil não gostaria de participar. E isso vai ser um grande drama, porque no passado o Brasil poderia ficar longe dessas brigas nos últimos 30 anos, né? Porque os Estados Unidos, apesar de ter discordâncias com Moscou, com Pequim, nunca deixou de promover a integração comercial com esses países. Agora, com a guerra comercial, com as sanções contra a Rússia, aos poucos existe uma demanda dos Estados Unidos e da Europa para que o Brasil se posicione, inclusive, por exemplo, em relação à Huawei, a empresa chinesa de telecomunicação. Então, uma das demandas principais do Trump para o Bolsonaro tem sido excluir a Huawei como provedor de componentes da rede 5G aqui no Brasil.
E aí toda a capacidade diplomática brasileira dizer, olha, a gente não quer, na verdade a gente gostaria de manter boas relações com todo mundo, e aquilo não funciona mais, porque as Forças Armadas americanas disseram claramente, olha, se vocês utilizam a Huawei na sua rede 5G, a gente para de compartilhar informações sensíveis com vocês. Agora, a China disse, olha, se vocês barrarem nossos produtos, a gente vai considerar como um ato hostil, e isso vai comprometer a nossa relação comercial. E aí o Brasil foi obrigado a tomar uma decisão que gerou um desconforto enorme, e a solução foi muito brasileira. O que o Brasil fez? O Brasil disse, olha, a gente vai aceitar a Huawei para a rede geral de 5G, mas o governo vai ter uma outra rede, e nessa rede a Huawei não pode participar, querendo achar um compromisso entre as demandas de Pequim e de Washington. Eu acho que o futuro da diplomacia brasileira nesse ambiente mais tenso, mais geopolítico, mais desglobalizado, mais sanções entre as grandes potências, sempre vai ser esse de querer alcançar algum grau de equilíbrio entre essas forças. Você acha que o Brasil pode ter alguma vantagem com isso ou difícil? Olha, eu acho que ninguém vai ter vantagem, porque, querendo ou não, um sistema mais fechado é um sistema em que o fluxo de ideias é fragilizado. Então, já hoje, por exemplo, a gente organizava com frequência reuniões com participantes chineses, russos, americanos. Agora já tem uma certa reticência em relação a isso. Até eu ouço falar que até as faculdades americanas hoje estão aceitando menos alunos chineses, etc., porque pode haver uma questão de alguns deles terem ligações com o governo. O número de americanos que estudam na China caiu bastante. Então, quanto menos globalização temos, mais caros os produtos vão ficar, porque teremos uma economia mais regionalizada. E eu tenho muitas críticas em relação à globalização, e muito disso são ideias que vêm de professores que eu tive, o Danny Roderick, por exemplo, né, que lá atrás já dizia, um professor que está naquele discurso, sempre dizia, olha, aquilo não é sustentável, um sistema hiperglobalizado, ele vai fragilizar de alguma forma a capacidade dos países em atenuar o impacto, algumas das consequências mais negativas da globalização. O que hoje foi exatamente isso que aconteceu, porque surgiram forças mais nacionalistas, mais protecionistas dentro das sociedades ocidentais, né, com Trump, com Le Pen, enfim, com Brexit. Então, eu não sei se o Brasil consegue tirar muito benefício disso. O que sim me parece importante é contenção de danos. O que o Brasil não quer, por exemplo, é um mundo em que não pode mais comprar fertilizante russo, ou onde precisa escolher se vai cooperar com os americanos ou os chineses. Sempre vai querer preservar, vamos dizer, a cooperação com os dois. E eu acho que existe até uma forma de fazer isso, porque se o Brasil for visto como um grande contribuidor na batalha contra a mudança climática, o Brasil também vai ganhar mais espaço de manobra para dizer, olha, nós, como grande potência climática, a gente vai ter alguns direitos especiais, alguns privilégios. E um dos privilégios que nós queremos é poder fazer negócios com todos os países, mesmo entre países que não se falam. Mas isso só funciona, eu acho que se houver um consenso em Pequim, em Moscou, nos Estados Unidos e na Europa, de que o Brasil é um ator indispensável na hora de combater a mudança climática, e em função disso a gente vai aceitar que o Brasil mantenha laços com todo mundo, porque, enfim, a gente não tem como combater, a gente não tem como avançar no combate contra a mudança climática sem o Brasil. Mas pode dar errado. Eu acho que a postura brasileira em relação à China pode gerar algum atrito nas relações do país com o Ocidente lá na frente, sobretudo se a gente vai ter a ascensão de uma cortina de ferro digital. Né? Se tiver duas esferas de influência tecnológica, uma, por exemplo, onde países utilizam tecnologia chinesa para 5G, 6G,
E isso será a plataforma da economia daqui a alguns anos, né? Com carros autônomos, satélites, enfim, ensino, tudo isso vai ser digitalizado. E uma outra esfera utilizando tecnologia não chinesa, que é uma mistura de tecnologia europeia e americana. Esse é um mundo muito ruim para o Brasil, porque nessa hora o Brasil vai ter que decidir de alguma forma, e isso é algo que o país quer evitar ou atrasar ao máximo. E essa é uma decisão de governo, não é uma decisão de... Na verdade, a gente ainda não tem as transcrições das conversas entre Trump e Bolsonaro, e pode ser que a gente acabe não tendo, porque a política de divulgação da Casa Branca, da administração de Trump é um pouco diferente das outras, né? Todas as outras presidências americanas, depois de terminarem, eles passam por um processo de preservar e organizar todo o conhecimento, toda a memória diplomática e política acumulada. Então, para nerds de história diplomática, hoje dá para ler todas as conversas entre, por exemplo, Clinton e Tony Blair. E são incríveis, assim. Se falavam coisas inacreditáveis, assim. O Clinton falando que tem vergonha de ser americano, que os americanos se vestem mal, e que os europeus são muito mais elegantes. Conversa papo de bar, assim, né? Tem umas coisas impressionantes aí. Não se sabe ainda se o governo Trump o ex-governo Trump vai ter essa mesma política. Até agora não há sinais de que o Trump vai construir uma biblioteca como os outros ex-presidentes. Mas parece que o presidente Bolsonaro inicialmente sinalizou que estaria disposto a aceitar essa demanda americana, mas houve muita pressão por grupos brasileiros que têm um interesse em preservar os laços com a China, que disseram que não. Sobretudo o agronegócio, as Forças Armadas também. Foi naquela época que havia essa tensão permanente pública entre o Bolsonaro e o Mourão. O Bolsonaro falava uma coisa, o Mourão falava, não é bem assim, na verdade. Então havia, eu acho que até um interesse, mas o país hoje é tão dependente economicamente da China que uma movimentação dessa teria gerado, acho que, uma preocupação muito grande em parcelas da população que simplesmente têm interesses econômicos muito grandes na China. Isso não quer dizer que eles sejam comunistas ou que eles tenham simpatia pelo governo chinês, mas que basicamente garantem que o país não tome atitudes que possam dificultar a relação com qualquer um desses blocos. Mas o governo atual, eu acho que acabou estragando um pouco, afetando negativamente as relações com todos esses atores, né? Porque essa retórica anti-China causou problemas, mas o apoio a teorias de conspiração em relação às eleições roubadas, por exemplo, nos Estados Unidos, também impactou negativamente as relações bilaterais que o país tem hoje com o governo americano de Joe Biden. E Oliver, o nosso corpo diplomático brasileiro, você considera que é um corpo diplomático de alta qualidade? Como que são os diplomatas brasileiros? Obviamente, eu sou um pouco biased, assim, porque isso é objeto dos meus estudos também, né? Mas a diplomacia brasileira tem uma excelente reputação e ela é uma dessas ilhas de excelência da administração brasileira que conseguiu se blindar também de volatilidade política ao longo dos últimos 120 anos, na verdade, né? O país manteve uma atuação diplomática bastante estabilizada em momentos de grandes crises internas, né? É uma área da administração pública que é difícil de politizar. Houve até uma certa tentativa ao longo dos últimos anos, né, colocar alguns políticos em cargos relevantes do Itamaraty, algumas embaixadas, mas em comparação com outros ministérios, é uma estrutura muito mais protegida. E não foi por acaso que o atual governo inicialmente identificou o Itamaraty como o que eles chamavam de ninho do globalismo, né? Vamos dizer, um centro do pensamento globalista que precisava ser combatido. E o primeiro chanceler do atual governo teve como missão enfraquecer o ministério. Isso foi, e em parte conseguiu, dando espaço, aliás,
a atuação internacional de vários governadores, né? Isso, inclusive, para futuros governos, vai ser difícil o Itamaraty reconquistar esse espaço que o João Dória, como governador, ocupou, abrindo escritórios do estado de São Paulo em vários países ao redor do mundo, importar a vacina diretamente. Isso era prerrogativa do governo federal, né? Atuação climática. Hoje, os europeus, acima de tudo, negociam com os representantes internacionais de estados como o estado da Amazônia, por exemplo, ou a prefeitura de Manaus. Por quê? Porque havia uma percepção de que não se podia falar com o governo federal naquele momento. Uhum. Mas, em geral, esse plano de enfraquecer o Itamaraty não funcionou, né? O Ernesto Araújo saiu, e quem ocupa hoje o cargo de ministro das Relações Exteriores não tem mais essa função de fragilizar. Hoje em dia ele tem uma atuação mais protocolar, né? Mas não houve assim uma transformação do ministério. Isso é bastante interessante, assim, porque existe um esprit de corps, né, bastante forte, que também traz alguns problemas, obviamente, que torna a instituição muito conservadora, né, pouco aberta à mudança. Isso, em parte, explica porque até hoje nunca tivemos uma mulher à frente do Itamaraty, que a diversidade do Itamaraty enfim, o Itamaraty não representa a sociedade brasileira, quando você olha as fotos das turmas que se formam do Instituto Rio Branco. Então, sempre tem dois lados, mas... e por isso eu acho que seria fundamental o próximo governo ter uma mulher à frente do Ministério, mas também promover com mais rapidez e agilidade projetos de tornar o Itamaraty mais representativo da sociedade brasileira. Mas é um dos ministérios que conseguiu se blindar muito mais do que, por exemplo, o Ministério da Educação, o Ministério da Saúde. Em parte porque não há muito dinheiro no Itamaraty. Então, para uma pessoa com interesse de beneficiar aliados políticos, etc., ser chanceler não serve muito. Pode pagar uma passagem, outra, mas o Itamaraty não controla uma parte significativa do orçamento da União. Isso também facilita e explica por que o Ministério conseguiu preservar essa sofisticação que tem até hoje e, apesar basicamente do seu poder militar muito limitado, o país até hoje possui uma voz muito relevante no sistema internacional e isso em boa parte acontece em função dos diplomatas brasileiros, sim. Interessante. Oliver, não sei se foge um pouco da sua área de estudos, mas mencionou algumas vezes, e eu acho que provavelmente já tem uma ideia, pelo menos da ótica de relações internacionais, né? De Brasil se tornar um líder contra a mudança climática, um líder da economia sustentável. O que você acha que tem que ser feito? Minha impressão é que o Brasil ocupou por alguns anos, né, um papel desse. É simplesmente uma questão de voltar a conter desmatamento. O mundo espera mais do Brasil em relação... O que você acha que, para ter esse privilégio, vamos dizer, de poder negociar com China, Estados Unidos, ter um pouco de mais espaço de manobra lá, sim, o que o Brasil precisa entregar, né, para mostrar que realmente tem essa liderança ambiental? Certo. Então, o primeiro que eu acho que é importante lembrar é que é uma questão extremamente complexa que não vai ser resolvida com uma grande política que, obviamente, requer abordagens diferentes em áreas diferentes do país. Quando você fala de desmatamento, você está falando de territórios vastos e com dinâmicas regionais também que são diferentes, né? Que a questão do desmatamento não é só uma questão climática, é uma questão de o que fazer com as pessoas que vivem naquelas regiões. Também é preciso pensar no desenvolvimento humano econômico nessas regiões, é um tema de segurança, de fronteiras, por exemplo, né? A gente está falando aqui de regiões que o país não controla do mesmo jeito que controla, vamos dizer, seus grandes centros urbanos,
né? Tem a ver com o crime organizado. E isso não é só uma questão da Amazônia, essa é uma questão nacional, é uma questão também de cooperação regional. O Brasil ainda não, me parece, ou seja, não utiliza todo o potencial diplomático também, que existe, obviamente, uma interação permanente entre ministros do meio ambiente, mas isso hoje me parece ser um dos temas-chave da cooperação regional. O tema ambiental deve estar no coração de qualquer tentativa de promover a cooperação do Brasil com seus países vizinhos, porque não adianta um país conseguir proteger a Amazônia enquanto na Bolívia, por exemplo, a Bolívia não conseguir adotar as mesmas medidas para a proteção ambiental, e lá há grandes problemas também. O Brasil acabou absorvendo grande parte da atenção internacional ao longo dos últimos anos, em parte porque houve uma comunicação, como se fosse quase uma provocação, assim, houve um certo desdém na maneira que o governo atual fala sobre a proteção ambiental, que torna o país rapidamente num grande vilão. E a comunidade internacional, de certa forma, gosta de um vilão porque simplifica os problemas que existem. Obviamente, o problema da mudança climática, do desmatamento, não é só um problema do Brasil, é um grande problema também na África Central, em várias partes da Ásia, onde também é preciso proteger florestas. Então, a mudança da comunicação, por incrível que pareça, já mudaria muito. Quer dizer, só isso já é uma questão importante, porque, de certa forma, o governo fez um convite à comunidade internacional para dizer: é tudo culpa do Brasil. Olha só, o Brasil nem sequer recebe mais o dinheiro do Fundo Amazônia que a Alemanha e a Noruega pagavam para isso. Então, eu acho que a volta para uma conversa mais técnica é um primeiro passo importante. A segunda é que as instituições que foram criadas, as estruturas, né, de monitoramento e que passaram por um processo de desgaste muito grande ao longo dos últimos anos, precisam ser fortalecidos novamente, e quando você fortalece alguma instituição, isso impacta outros grupos que preencheram esse vácuo de poder, né? Então não é só retórica, o país precisa demonstrar de maneira mais detalhada como pretende reverter esse aumento na área de desmatamento pelo qual o país passou ao longo dos últimos anos. Agora, em vários anos, no início do século XXI, governos mostraram que é possível ter uma trajetória econômica positiva do país e reduzir a taxa de crescimento do desmatamento. Eu acho que é também preciso, na comunicação, tanto para fora e para dentro, mostrar que não há necessariamente um trade-off entre a proteção ambiental e o crescimento econômico. Que isso e claramente, quanto mais o governo insiste nessa suposta dicotomia, mais credibilidade perde lá fora. Mas eu acho que claramente a chave, então, além de reconstruir essas estruturas, é um governo que coloca a questão ambiental não só no Ministério de Meio Ambiente e deixa para que o governo cuide disso, mas, na verdade, de assegurar que todo o processo, todo o governo, todos os ministérios cuidem disso também. E em vários países europeus, por incrível que pareça, surgiram agora demandas de extinguir o Ministério do Meio Ambiente. Porque isso são ambientalistas que estão dizendo isso, dizendo: olha, a gente precisa que o tema ambiental faça parte da política como um todo, do projeto nacional. Da educação, da saúde, da economia. Obviamente, eu não estou aqui dizendo que a gente precisa acabar com... Eu acho que é importante primeiro fortalecer. A gente não está lá ainda. Lá na frente, eu acho que isso pode ser uma coisa tão integrada na política econômica, de educação, de infraestrutura, que não é mais preciso ter um Ministério do Meio Ambiente, porque aquilo está em tudo, basicamente. Mas certamente seria fundamental, hoje ainda, que quem cuida, por exemplo, da parte ambiental no futuro governo, Ministério do Meio Ambiente, seja uma pessoa com muito peso político para que isso possa fazer parte da comunicação principal e que a estratégia geral como um todo tenha
a questão ambiental no meio dessa estratégia. Mas, assim, não é um processo mágico, não é um processo a curto prazo, mas eu diria hoje a possibilidade do governo atrair investimentos de fora para avançar com a proteção ambiental é vasta, ou seja, um futuro governo poderia pedir quantidades enormes, desde que possa convencer a comunidade internacional que há um projeto sério para avançar na batalha contra o desmatamento. Mas eu acho que se um futuro governo quisesse conversar com o governo dos Estados Unidos, com a União Europeia, com a Alemanha, com a Noruega, seria factível desenvolver um projeto que não só seja um grande avanço no combate contra o desmatamento, mas também faça sentido do ponto de vista econômico para as pessoas que vivem nessas regiões. Porque não haverá solução apenas com repressão, né? Eu posso usar as Forças Armadas, IBAMA, etc. Se não fizer sentido para as pessoas que vivem nessas regiões do ponto de vista econômico, nunca haverá uma solução sustentável. Então tem que ter isso também. Então a gente precisa também superar um pouco essa questão de que é só colocar um agente do IBAMA para proteger tudo e está resolvido. Não, essas pessoas lá que estão lá, eles têm o direito de querer se desenvolver economicamente também, né? E isso eu acho que é realmente o maior desafio dessa questão. Legal. E você tem alguma pergunta? Eu posso... como é que estão esses planos próximo, agora, fim da pandemia? Estava lançando um livro? Sim. Bom, espero poder terminar logo. Realmente sempre há vamos dizer, uma tensão entre o interesse de desenvolver projetos de pesquisa, escrever livros, que são projetos de longo prazo e que requerem um pouco se desconectar do dia a dia, né? Porque um projeto de pesquisa, né, em inglês é sobre getting at the bottom of things. A gente quer ir fundo, assim, conhecer todos os detalhes, os bastidores, etc., para desenvolver uma análise muito mais profunda e sofisticada do que o debate diário sobre a política nacional ou a geopolítica. Ao mesmo tempo, eu acho que também é muito importante participar desse processo do debate público. Hoje tem muitos formatos novos, tem podcasts, tem discussões nas mídias sociais. Eu acho importante também a gente contribuir dessa forma, né? Sofisticar, participar de um processo de sofisticação do debate público. Então, só que às vezes, né, por exemplo, agora com a guerra na Ucrânia, etc., isso às vezes atrapalha um pouco os objetivos mais acadêmicos, né? Então, gerenciar isso é um desafio permanente. Porque tem que dar aula, tem as orientações, né, dos mestrandos, dos doutorandos, tem os projetos institucionais, então tem viagens que não têm um objetivo de pesquisa, mas para avançar, para fechar um acordo de intercâmbio, né, com uma faculdade chilena, argentina, mexicana, etc. Então eu acho que é um pouco de tudo, né? Eu estou muito interessado em voltar a viajar. Eu acho que a nossa capacidade de compreender o que acontece no mundo sofreu muito nos últimos 2 anos. Uma conversa com um político chileno no Zoom não é o mesmo do que encontrar ele e ter uma conversa, ter um jantar, bater um papo. Então, eu acho que eu quero viajar de novo. Isso eu acho que é um dos grandes objetivos. Ter uma viagem para Washington agora no mês que vem. Eu quero muito voltar para o Chile, que eu acho que é um tema muito interessante da Constituinte, todo esse processo que vem acontecendo ao longo dos últimos anos. Viajar no Brasil, eu acho que é fundamental. Acho que o país tão grande, tão diverso, que é fundamental viajar para o interior, para ter uma noção também do que acontece agora antes das eleições. Eu acho que vai ser uma eleição muito apertada, muito polarizada, então é fundamental, eu acho que sentir o que o país está fazendo, sair um pouco da bolha em São Paulo. Avançar com o livro e acabei de estrear uma coluna no Estadão, então... Parabéns. Obrigado. Então é preciso também ficar de olho assim, quais são os principais temas. Mas eu acho que assim, eu acho que em geral, eu acho que o clima agora pós-pandemia
de algum otimismo cauteloso. Mas eu espero terminar esse livro até agosto, porque o grande drama de escrever um livro sobre um tema contemporâneo é que se você não se compromete com uma data, você pode escrever esse livro para sempre, porque as coisas mudam. Moving pieces, né? Exato. Então, essa é a grande vantagem de escrever um livro sobre um tema mais histórico. Então, quem escreve um livro sobre a política externa brasileira dos anos 80 não encara esse problema. Então, isso tem sido um pouco o meu problema. Eu ia entregar o livro no fim do ano passado e aí eu consegui ter acesso a uma série de documentos que me obrigaram a alterar toda a estrutura do livro. Mas basicamente é sobre a estratégia brasileira nesse contexto das tensões crescentes entre Washington e Pequim. E ela começa com essa visita do Bolsonaro à Casa Branca, na qual o Trump só quer falar de Huawei e a delegação brasileira quer falar de tudo menos Huawei. E o Bolsonaro quer ser melhor amigo do presidente americano. Então existe aí uma tensão enorme e ele acaba dizendo que sim, que o Brasil pode tirar a Huawei, não tem problema. E a delegação meio que diz, não, vamos falar de outras coisas. Então eu acho que isso é um símbolo desses desafios que o país vai encarar nos próximos anos. Legal, quando você lançar o livro, avisa pra gente, né? Não, claro. Será um prazer. Estaremos lá. Também é pra gente avisar toda a comunidade. E agora os lançamentos de novo podem ser presenciais, né? Eu tenho muita pena daqueles que lançaram livros na pandemia, né? Porque a parte mais legal do lançamento é a interação, é lançar em faculdades diferentes, são as discussões. E quem lançou no ano passado fez uma série de discussões no Zoom, mas não teve essa experiência, né? Legal, mais algum ponto pra gente perguntar? Também não queria tomar o tempo do Oliver. Também não. Parabenizar também pelo filho, né? Obrigado, Ele teve obrigado. Agora, teve mais um lançamento. Muito trabalho profissional para frente e muito trabalho pessoal também, sim, né? Sim, da vida pessoal. Sim. Você tem filhos? Eu não. Então assim, tem algumas semanas bem intensas, mas... É o primeiro? Animados. Sim, o primeiro. Mas a gente tem trabalhado muito aqui com desenvolvimento infantil. Sim. Como novo pai, assim, teve alguma coisa que mais te surpreendeu nessas últimas semanas? Nossa, ou você já teve coisa. Eu acho que o que para mim tem sido muito interessante que estamos diante de algo que, mesmo tendo lido muito, né, blogs e podcasts sobre paternidade, não sei o quê, quando a criança faz aquilo, não significa... tem uma... né, estaca zero total, ou seja, mesmo tendo estudado o assunto, a gente se sente completamente incapaz, assim, despreparado. Isso é um momento de muita humildade também, porque... é preciso ligar para a sogra, para a mãe, para a irmã, para a tia, falar assim, olha, eu estou aqui nessa situação, o que vocês acham? A gente não entende nada, a criança não dorme. Então é muito aprendizado, porque algumas dessas coisas não têm uma solução fácil, né? São processos e aí a gente tem que ter uma certa paciência, né? Lidar também com algumas frustrações que não dá para simplesmente buscar. A criança está se comportando de tal maneira, os pais precisam reagir de outra, né? É um ser que não se comunica de maneira clara, então isso tem sido assim, o principal processo ao longo do último mês. Imagina. Parabéns também. Obrigado. Oliver, muito obrigada pela sua participação, por topar o desafio de estar aqui nesse segundo episódio do nosso podcast. Foi um prazer enorme ter você aqui, a gente sempre aprende com você. E queria agradecer também, Tim, né? O nosso pessoal do board também, que trabalhou bastante para a gente botar de pé esse episódio, e também o pessoal que está aqui ajudando a gravar. Então, e quem está assistindo a gente, ou ouvindo também, quem quiser contribuir com ideias, né, de pessoas para serem entrevistadas, assuntos, quem quiser ajudar a produzir o podcast também, manda um e-mail para a gente coloca aí na telinha o e-mail, e é isso. Muito obrigado pelo convite. Obrigado, Oliver. Aí vocês cortam toda a parte assim, menos interessante, aí vira uma coisa de uns 15 minutos, bem assim. Não, ótimo. Foi muito legal. Foi muito bom. Isso.
Pode ser 3, cara, tranquilo.